Aviso legal: o conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor, com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo, para a tomada de decisão de terceiros, exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Contribua através desse link. Olá pessoal, então vamos dar uma olhada hoje nas previsões diárias. Então aqui a gente vê claramente, pelo modelo do IMET, que a gente tem a passagem daquele sistema de baixa pressão sobre a região do Atlântico. Com isso ele ajuda a formar um pequeno canal de umidade aqui entre a região da Amazônia e a região sudeste, porém a localização das maiores intensidades de chuva devem ficar aí mais na região norte de Minas Gerais e na região norte de Goiás, pelo menos nesse horizonte aí até o dia 14. Então o que a gente vê claramente é que tem essa tendência desse sistema avançar. Depois ele deve se posicionar mais um pouco aí no sul do Tocantins e sul da Bahia e deve trazer umas chuvas nesse primeiro momento a região do São Francisco e da bacia do Tocantins. Porém, essas chuvas não devem ser tão significativas na formação de ENA, na contribuição para vazões. Por quê? Porque o solo está muito seco nessa região. Então essa primeira chuva vai servir para alimentar outros processos, por exemplo, armazenamento de água no solo. Ok? Quando a gente olha um pouco mais à frente, ontem a gente via que tinha a atuação desse sistema de alta pressão aqui mostrado na figura aí da direita. Ele não está tão intenso, mas a gente vê claramente que ele mantém esse sistema aqui ainda sobre essa região. A gente tem aqui a formação de um sistema de baixa pressão na costa da região sul do país, que deve avançar, porém, quando a gente olha aqui o geopotencial, provavelmente ele vai ter um comportamento mais zonal, então ele deve ir mais para leste do que em direção à região equatorial. E isso pode manter as chuvas mais localizadas na região sul a partir aí do dia 22. E acompanhar um pouco para ver o que vai acontecer com esse sistema aqui de alta pressão, em médios níveis pelo menos, ele está mostrando aí mais ou menos como funciona, ok? Um outro fato também interessante que a gente observa é que o modelo GEFS ele mostra não tão bem estruturado aquele canal de umidade e essa ligação com a região amazônica, mas a gente vê aqui claramente umas chuvas mais localizadas na costa, pegando principalmente a bacia do Grande e a bacia do Paranaíba, e também aí um pouco a cabeceira da bacia do Tietê. Porém, isso deve acontecer aí até o dia 16, dia 17 aproximadamente. Depois, aquele sistema de alta começa a dominar um pouco aqui a região centro-sul e deve trazer aí um pouco de tempo seco, mas também não deve perdurar muito, pelo menos com a análise de hoje. Pode ser que amanhã, à medida que for avançando, a gente vai observando aí qual vai ser o comportamento dessas análises. Mas ao que tudo indica, ele não deve perdurar muito tempo, mas pode ser que mude amanhã ou depois de amanhã, acompanhar para ver o que vai acontecer. E o que a gente nota aqui também lá para o dia 22, dia 23, a maior parte do país deve sim apresentar aí temperaturas bem mais elevadas do que normalmente acontece essa época do ano, mostrando aqui que pode ser já a influência daquele sistema de alta pressão a partir do dia 22 na região centro-sul do país. Olhando agora um pouco, armazenamento de água no solo, o que a gente nota claramente é que deve continuar aí o decaimento até o dia 10, que já era esperado, até porque a partir do dia 12, mais ou menos dia 11, dia 12 é que retornam as chuvas aí para a região central do país, mas nesse primeiro momento não deve ser nada tão significativo essa recuperação de armazenamento de água no solo, mas a gente vê claramente que a gente deve ter o declínio aí até o dia 10 aproximadamente. Então, o que acontece? A gente tem essa alta pressão ainda atuando, deve chegar até a metade aí, até o dia 11, dia 12, metade mais ou menos de outubro. Durante esse período, a gente ainda deve ter chuvas ocasionadas aí entre o Rio Grande do Sul e Paraná. A partir do dia 11, a gente tem a entrada dessa frente que deve trazer chuva para a região central do país e ajudar a formar aquele canal de umidade com a Amazônia, mas porém essas chuvas nesse primeiro momento não deve ser tão significativa, ok?
E quando a gente olha agora os modelos do ONS, a gente vê claramente, né, o posicionamento dessa chuva aqui e a tentativa de formação desse canal de umidade nos três modelos, e eles mostram um padrão bem semelhantes, né, sendo que o ET e o GEFS mostram totais pluviométricos menores, já o SMWF mostra um total um pouco maior, ok? Obrigado, pessoal, paz e bem.